Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós temos a grata satisfação, felicidade de poder estar com o nosso querido irmão Paulo César, que vem de longe trazer essa mensagem, esses ensinamentos, e estamos felizes. E o Paulo nos traz a lição que nos diz assim: não se pode servir a Deus e a mamon. O nosso querido irmão vem do Paraná, do Francisco Beltrão, do Centro Espírita Mensageiros da Paz. Querido irmão, a palavra está contigo, a casa é tua, você sabe há muito tempo, então esteja à vontade. Contigo, querido irmão. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos demais companheiros. Para nós é um prazer muito grande poder estar, ainda que neste momento pandêmico, à distância, mas poder estar junto ao grupo espírita do Centro Espírita Leon Denis. Essa casa que nos abrigou durante um bom tempo da nossa jornada, quando ainda não tínhamos tantos fios de cabelos brancos e estávamos em Santa Maria, onde realmente aprendemos o sentido do movimento espírita. Então, antes de falarmos sobre servir a Deus e a Mamon, é necessário que a gente faça esse agradecimento especial a essa casa que nos recebeu, onde temos muitos companheiros e somos gratos de poder rever, ainda que momentaneamente e mediante a tecnologia desta plataforma, mas sempre é bom e revigorante. Nós, quando a companheira Janice nos solicitou a possibilidade de fazermos uma fala, nós trouxemos essa temática que ela está contida no Evangelho com esse título: não se pode servir a Deus e a Mamon. Porque no momento presente da humanidade, passados já mais de 2000 anos da vinda do Mestre, é necessário que façamos luz, e o Espiritismo tem essa missão, mais até do que outras vertentes religiosas, porque não se pode colocar o candeeiro num local que ele não faça luz, e o Espiritismo vem para ser luz. Nos conta o evangelista que quando, naquele tempo de Jesus, quando ele passava pelas regiões, o seu exemplo arrastava. E por conta disso, onde ele andasse, havia com ele uma multidão. Essa multidão, diferente do séquito, dos seguidores atuais, daqueles que são considerados os nossos popstar, são considerados as nossas figuras que merecem seguidores, eram os andrajosos do caminho, os mutilados, os doentes de corpo e os doentes de alma. E Jesus, em momento algum, se dirigia a eles de uma forma diferente, porquanto ele viera para servir a todos que dele necessitasse. Ele, que nas palavras de nosso Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, ele que é o nosso governador terrestre, que esteve quando da constituição do nosso planeta, há mais de 4,5 bilhões de anos, organizando para que o nosso orbe existisse, que veio há 2000 anos trazer o exemplo. Ele sabia que nós precisávamos de exemplos fortes e de palavras que separariam a humanidade antes dele e após dele. E por conta disso, há demonstrado várias vezes
com relação ao poder terreno, ele trazia consigo a fala essencial, de tal sorte que vai dizer num determinado momento que é mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não podemos nos esquecer da contextualização da época no qual Jesus veio. Há 2000 anos, mais do que ainda na atualidade, o mundo era dividido entre os poderosos e os oprimidos. Os poderosos eram aqueles povos, aquelas tribos, que pela força da guerra dominavam aqueles que passavam pelo seu caminho, onde as tropas iam, e os processos de invasão, os processos de domínio foram dos mais diversos ao longo da história humana. E no contexto em que Jesus chega, na região da Judéia, na Cesareia, era o domínio romano. Os romanos houveram expandido-se ao longo de toda a região que hoje compreendemos da Europa ao Oriente Médio. Era a civilização pujante. Seu domínio era avassalador. E por conta disso, os hebreus, ou os judeus, como nós o conhecemos, que houveram sido libertos lá por Moisés, em torno de 1500 anos antes, houveram caído novamente em processos de dificuldade. E quando nós olhamos para esse povo, que agora era refém de um processo de escravidão, porque temos que compreender no contexto histórico que quando um povo dominava, todos aqueles do país, da região invadida, tornavam-se submissos a ele. Então os romanos dominavam e os judeus eram dominados. Mas os judeus tinham consigo um orgulho. Eram uma nação monoteísta. Possuíam seus deuses, enquanto os romanos possuíam seus deuses. E, de certa forma, especialmente os fariseus, que eram os doutores da lei, eles utilizavam-se do poder religioso para, de alguma forma, ainda que mesquinha, vingar-se dos seus opressores. Seus ritos, suas atividades religiosas duravam dias e tinham circunstâncias próprias. A adoração ao Deus único era algo diferente. E, por conta disso, Jesus vai falar justamente a esse povo, que já compreendia a existência de um único Deus, mas que, subjugado ao longo de séculos, trazia uma dureza de coração, que, compatível com a lei da época, a lei do talião, do olho por olho, dente por dente, fazia com que as ações no cotidiano fossem diferentes da fala. Sepulcros caiados de branco por fora, mas podres no seu interior, nas palavras do próprio mestre. É nessa circunstância que queremos trazer, e esta passagem está contida no próprio capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Servir a Deus e a Mamon. Uma cena que vai entrar para a história, pelos registros, e em especial dos discípulos, e neste caso é Lucas, que no capítulo 19, versículos 1 a 10, vai falar-nos dessa figura sublime. Ele era mais um entre a multidão. Aliás, ele tinha uma dificuldade, porque judeu era odiado pelos judeus. Judeu era detestado pelos romanos. Como podia ele não ser aceito por ninguém? Porque houvera candidatado-se a algo que, à época,
era considerado uma situação bastante específica. Ser coletor de impostos era mais ou menos, por assim dizer, um serviço público ao qual candidatavam-se as pessoas e, perante as candidaturas, era selecionado o indivíduo que seria o coletor de impostos, impostos estes devidos pelos povos dominados ao Império Romano. E o coletor de impostos podia, além dos seus honorários, podia, pelo poder que exercia, ter seus próprios negócios, muitos deles de forma escusa. Então, Zaqueu era um coletor de imposto. Publicano, portanto, ele e sua mulher viviam isolados da vida social de Jericó, porque os judeus detestavam-nos. Os saduceus, que compunham, vamos dizer assim, um conjunto de pessoas que não acreditavam em Deus e que se preocupavam com as coisas materiais, tinham por ele uma inveja muito grande. E também os saduceus, que eram, de certa forma, da elite, não aceitavam a Zaqueu, porque ele houvera sido escolhido pelo Império Romano para ganhar dinheiro. E os romanos, para os romanos, Zaqueu nada mais era do que o cobrador de impostos, um funcionário de alto escalão que fazia as vontades do império. Por conta da situação na qual ele estava, ele era extremamente rico, mas suas festas, quando ofertadas, reuniam apenas a sua família, sua esposa, seus filhos, alguns parentes e os funcionários da alfândega. De certa forma, podemos dizer que Zaqueu era um indivíduo triste. E, embora fosse desprezado por todos, ele tinha consciência para consigo de que nunca prejudicara ninguém, que ele procurava ser justo. No entanto, isso não lhe trazia nenhuma dádiva adicional. Portanto, naquele ano, quando, estando já às vésperas da Páscoa, espalhou-se que um rabi da Galileia iria chegar à cidade de Jericó, esse rabi chamado Jesus de Nazaré, que Zaqueu já ouvira falar dele e por algum motivo desconhecido uma secreta simpatia para com ele tivera, ele preparou-se para encontrar aquele indivíduo. Temos que compreender que por onde Jesus passava, movimentavam multidões. As ruas atopetavam-se de pessoas tentando vê-lo, tentando tocá-lo, assim como houvera feito a mulher hemorrágica que, tocando-no, ficou curada pela força da sua fé. Ele movimentava multidões, ele curava paralíticos, levantava coxos. Era, como eu disse, o popstar da época. Ao mesmo tempo, despertava fúria, inveja dos poderosos. E Zaqueu queria vê-lo. Mas Zaqueu não era uma figura bastante simples. Narra-nos Amélias Rodrigues que Zaqueu era um indivíduo de pequena estatura, baixo, gordinho, pernas curtas. Então, portanto, havendo uma multidão à beira da rua, por mais que ele estivesse na ponta dos pés, ele não conseguia ver coisa alguma. Mas ele detinha dinheiro. Ah, o dinheiro! O dinheiro compra tudo. E então, Zaqueu, não tendo condições de chegar a enxergar Jesus, ofereceu moedas para que um homem lhe vendesse um jumento. Imaginou que subindo talvez no jumento ficasse mais alto e pudesse enxergá-lo. Mas o homem desprezou o seu dinheiro. Como assim? Acabei de dizer que o dinheiro compra tudo.
Sim, na compreensão humana, o dinheiro não compra a felicidade, mas ajuda a buscá-la, segundo o ditado popular. Com Zaqueu isso não ocorria. Por ser desprezado por todos, inclusive seu dinheiro não era considerado um dinheiro puro, porque era obtido às custas do suor e das lágrimas dos judeus, que pagavam um imposto, e esse imposto era considerado injusto. E sendo injusto, ninguém queria receber de volta aquilo que não era justo. Então, aquele jovem não vendeu o jumento. Como não era possível, ele procurou o indivíduo alto e forte para que o erguesse. Ofereceu-lhe uma bolsa cheia de moedas. Também em vão. Empurrado, pisado pela multidão, Zaqueu viu que sua oportunidade de ter um contato com o mestre passava e, portanto, estava ele em dificuldades. Mas ele queria ver o mestre. Ele tinha a convicção de que era necessário ver, somente ver o mestre. Ele não queria nada mais. Então, ele viu à beira da estrada uma árvore de galhos robustos. Alguns relatos evangélicos falam que era uma figueira brava, um sicômoro. E possuía raízes grossas para fora do solo, pelas quais, mais do que depressa, Zaqueu subiu e, acomodando-se num dos galhos mais altos, sorriu feliz. Dali, ele podia ver o mestre se aproximando. E, sem saber qual o motivo, uniu a sua voz a todos os demais, gritando: Hosanas, Jesus, que seria o salve, o mestre. E quando o mestre passou pela árvore, com a sua capacidade psíquica, olhou para cima e viu aquele homem agarrado aos galhos como se fosse um fruto. E lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pernoitar a tua casa. Amélia Rodrigues nos coloca que Zaqueu ficou boquiaberto. Não esperava que o mestre falasse com ele. E presto, mais do que rápido, desceu. Correu para casa, chamou a mulher, juntou as melhores perfumarias, organizou as melhores pratarias, serviu a mesa com a seda que melhor havia. Juntou os servos e, enquanto fazia isso, desesperado, repensava a sua vida, reviu seus negócios. Teria feito alguma coisa errada? Teria lesado alguém? Teria recebido algo a mais do que era justo? Estaria em condições de receber o mestre em sua casa? Talvez tivesse comprado terras a preço irrisório, vendido mais caro do que o necessário. Estava atormentado. Ele só queria ver o mestre. E agora ele tinha a oportunidade de receber o mestre em sua casa. O que fazer? Como atender aquele que era adorado pelas multidões? Ele que era detestado por todos. E então, quando Jesus aproxima-se ao portão, e a compreender-se que onde Jesus andava um séquito. Ele levava não só os seus discípulos, mas a multidão. E mais do que rápido, talvez para justificar-se perante a multidão, Zaqueu vai falando, à medida que vai recebendo Jesus, mais eloquente do que o normal. Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens. E se de alguma coisa, porventura, tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, entra na minha casa. A lei romana exigia que toda vez que alguém houvesse cometido um crime contra o outro no aspecto financeiro, devolvesse o quádruplo. Então, Zaqueu demonstra que conhece a lei e que a cumpre. E Jesus
tem um sorriso nos lábios, como um sopro de amor, e diz a Zaqueu: hoje veio a salvação a esta casa, pois também és filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu, mais do que depressa, manda servir um banquete à multidão que espera do lado de fora, e durante longo tempo vai entreter com Jesus uma conversação que modifica-lhe a vida. Quando nós nos debruçamos sobre esse texto, que está contido de diferentes formas, em diferentes vertentes, inclusive quando nós fomos fazer a busca, e posteriormente vamos passar aos companheiros de ideal as fontes pesquisadas para que possam ler na essência. Nós que, pelas diferentes leituras que tentamos fazer ao longo da vida, já vimos compulsado 3 ou 4 apontamentos. Nos deparamos com vastos textos, em especial na figura de Amélia Rodrigues, acerca dessa figura. Então, para aqueles que quiserem depois procurar, nós vamos encontrar um texto bastante interessante, colocado numa obra que é chamada Boa Nova, no qual nós nos embasamos nesse livro de Humberto de Campos, o Irmão X. Há um capítulo, que é o capítulo 23, chamado O Servo Bom. O Servo Bom é Zaqueu. Nesta outra obra de Amélia Rodrigues, chamada Primícias do Reino, uma obra fantástica, muito interessante de ser estudada por nós espíritas, nós vamos encontrar no capítulo 15, Zaqueu, o rico de humildade. E vamos encontrar também neste livro, que é de Amélia Rodrigues, e eu gosto muito de Amélia Rodrigues, dos romances dela, nós vamos encontrar Pelos Caminhos de Jesus, no capítulo 18, Inesquecível Encontro. E numa obra que é publicada pela Federação Espírita do Paraná, que tem um título muito similar ao de Humberto de Campos, chamado Personagens da Boa Nova, nós vamos encontrar no capítulo 15 também o coletor de impostos. Ainda temos, em algumas outras obras, apontamentos que falaremos depois. Francisco de Paula Vitor, pela mediunidade de Raul Teixeira, vai falar do encontro de Jesus com Zaqueu no livro Vida e Mensagem. Por que trazemos esses apontamentos? Porque deve haver alguma razão para que os nossos mentores espirituais se debrucem tanto sobre a figura de Zaqueu. O que ele fez de tão importante? Somente porque ele subiu num sicômoro? Somente porque ele teve vontade de ver Jesus? Porque ele recebeu Jesus na sua casa, ele ofereceu um banquete? Não. Porque Zaqueu, detestado pelos seus, possuía no seu íntimo, apesar da riqueza, um coração justo e bom. No silêncio, ele doava para outras comunidades que, de certa forma, não lhe renegavam o recurso financeiro e que vinham procurá-lo. Era o único que recebia um pobre que era muito preterido por ser portador da lepra. E Zaqueu o atendia toda semana na alfândega, despendendo para com ele recursos financeiros. Então Zaqueu tinha, sim, um coração bom. E mais do que isso, ele, que servia a Mamon, servia ao dinheiro, porque era um coletor de impostos,
a partir da visita de Jesus, vai passar a servir mais fielmente a Deus. Porque ele transforma-se, passa a acompanhar os discípulos. Posteriormente, reparte metade do que tem com os pobres, deixa a outra metade com a sua família e vai ser um andarilho, tal qual eram os discípulos de Jesus. Vai modificar-se mais ainda ao encontrar Paulo de Tarso, aquele que houvera sido convertido às portas de Damasco ao ter a visão de Jesus. E é de Paulo que ele vai aprender a importância de rebaixar-se para ser elevado. E ao longo da sua trajetória, irá ser um divulgador do cristianismo nascente. Irá receber de Simão Pedro a responsabilidade de gerir uma igreja da Cesareia. Ele, que for o mais rico de Jericó, transforma-se em alguém que, assim como os demais, é um simples, um estropiado, mas que traz consigo a felicidade por estar trabalhando para o Mestre. Quando nós olhamos o desprendimento dos bens terrenos desta figura, é justificável, porque ele irá aparecer tantas vezes nas obras espíritas, e porque trouxemos-no, e ele está contido dentro do capítulo Servir a Deus e a Mamon, com o título Jesus e Zaqueu, porque ele representa aquele indivíduo que, tendo a possibilidade de somente servir a Mamon, escolhe servir a Jesus, a Deus, ao mesmo tempo que é coletor de impostos. E compreendendo ainda que isso não era suficiente para si, escolhe servir a Deus exclusivamente. Que desprendimento desta alma, que serenidade. Então, nós queremos trazer um apontamento que é colocado numa obra que infelizmente eu não a tenho em base física, que é do livro Ressurreição e Vida, de Ivone Amaral Pereira, que no seu capítulo 1, chamado Zaqueu e Leon Tolstói, vai nos falar de uma passagem por demais interessante. Isso está contido, o trecho que nós nos embasamos neste momento, está contido no Reformador, de novembro de 2006. Veja que já lá vão 15 anos deste Reformador. Aliás, curiosidade, nem eu tinha me dado por conta disso, agora eu olhei ele aqui, tá? Ele foi disponibilizado em 24 de outubro de 2006, então, portanto, amanhã ele fará 15 anos. Tá? Curiosidade, porque eu olhei a data agora aqui. E o que nós queremos trazer desta parte na narrativa de Ivone Amaral Pereira, aliás, na narrativa de Leon Tolstói, pela mediunidade de Ivone Pereira, para sermos mais justos? Diz Tolstói, ele, que foi um russo, que trabalhou pela democracia, que estando ele no mundo espiritual, num determinado momento, chamou-lhe a atenção uma comunidade que se reunia, havia um agrupamento, e ao centro uma pessoa falava, e ele foi se aproximando, e foi chamando-lhe a atenção aquela figura que falava. E Tolstói escuta aqueles que conversavam com aquela pessoa que palestrava, aquele espírito que palestrava, embevecido com aquele momento e com as palavras. Ele ouve alguém dizer que ele deve falar de si mesmo, dos tempos apostólicos, das pregações de Jesus sobre o Evangelho,
a fim de tais informações servissem de estímulo aos espíritos que o escutavam. E alguém vai dizer, Zaqueu, fala, e Leon Tolstói vai ter um sobressalto. Seria aquele que está ali, o Zaqueu, o publicano? Ele conhecia pouco sobre a figura. Seria aquele em cuja casa houvera hospedado-se Jesus? Aproxima-se mais daquele espírito de alta envergadura e convence-se que realmente está à frente de Zaqueu e passa a escutá-lo. E Zaqueu vai contar da oportunidade que tivera de encontrar o mestre e de quanto o mestre modificara sua vida, de quanto o mestre fizera-no refletir acerca das suas ações. E agora não era mais possível, tendo conhecido o mestre, ser o mesmo. E, portanto, ele modifica-se e segue os discípulos, porque temos que compreender, como eu comentei ao início, que Zaqueu vai encontrar Jesus na semana que Jesus adentra a Jerusalém, a Jericó. É a semana pascal. É a despedida do mestre. Ele está partindo. Então Zaqueu vai poder conviver agora com os discípulos. E então Tolstói vai colocar na obra de Ivone Pereira: foi esse um dos mestres que eu encontrei aquém do túmulo. Seus ensinamentos e os exemplos de ternura em favor do próximo que me deu revigoraram minhas forças. Sob seus conselhos amorosos, orientei-me, dispondo a realizações conciliadoras de consciência. Estava Zaqueu, passados 2000 anos no mundo espiritual. Então, quando nós vamos trazer para o momento presente a figura de Zaqueu, é indispensável que façamos um contraponto com uma outra figura sublime, que para nós espíritas representa muito, porque ele que tem acompanhado Divaldo Pereira Franco ainda nos momentos atuais. Nos anos 70, Maria de Nazaré o convidou a alçar voos maiores, a subir na espiritualidade para mundos mais felizes. E ele vai responder, segundo nos relata Francisco Cândido Xavier, que ele declina do convite feito para estar mais além, dizendo que enquanto houver na terra um irmão sofredor necessitando de auxílio, ele precisa ainda estar conosco. E há mais de 50 anos ele está conosco. Estamos falando do apóstolo da fé, Bezerra de Menezes. Ele que é responsável pelo Pacto Áureo, que organiza o espiritismo em torno da unificação. Solitários sereis pontos de vista. Bezerra de Menezes é um espírito de alta envergadura. Esteve na Terra e narram seus biógrafos que ele, que muito jovem, foi para a capital, praticamente só com a roupa de corpo, para poder estudar. Que enquanto estudante de medicina, muitas vezes passou fome por falta de condições financeiras. Poderíamos nos deter nas vastas histórias de Bezerra, mas queremos trazer a figura magistral dele enquanto espírita, porquanto já trazia antes de ser espírita em seu coração uma solidariedade sem limites. E ao conhecer o espiritismo e a base do conhecimento da necessidade de modificação íntima, ele passa mais ainda a atuar. Ele era tão desprendido dos bens materiais que os seus recursos financeiros, o que ele cobrava, quando cobrava, era administrado pelo dono da pequena farmácia logo abaixo da sua clínica, onde ele mandava os clientes que podiam pagar comprar
o receituário, e onde ele também mandava os clientes que não podiam pagar retirar gratuitamente os remédios necessários. E era lá que sua esposa ia receber os seus proventos, o dinheiro que ele recebia. E de vez em quando, apesar de estar com seu consultório lotado, de vez em quando era necessário que o boticário adiantasse um pouco de dinheiro para que a sua família não passasse fome. Bezerra de Menezes não se preocupava com os bens materiais. Eis o segundo exemplo que trazemos do desprendimento, do servir a Deus sem se preocupar com as questões materiais. Quando nós vamos buscar na literatura espírita uma obra, aliás, uma publicação no Reformador de 2012, ele vai nos trazer que Bezerra de Menezes, segundo as informações trazidas em comunicação pessoal pela própria Ivone Pereira, colocada na sua biografia por Pedro Camilo, num livro chamado Ivone Pereira, uma heroína silenciosa, vai nos trazer que Zaqueu vai reencarnar diversas vezes. Inclusive, ele vai aparecer nas obras de Emmanuel, para aqueles que lembrarmos dos nomes, como Quinto Varro e Salso Varro, mas é na figura de Bezerra, Adolfo Bezerra de Menezes, que ele vai consolidar a sua trajetória em pátria brasileira no final do século, início do século passado, quando o seu desencarna. Porque ele nasceu em 29 de agosto de 1831. Então, veja que Zaqueu já tinha o desprendimento, já era do espírito, que vai estar expresso na figura de Bezerra de Menezes. Porque as virtudes que acumulamos são nossas. No Livro dos Espíritos, é questionado por Kardec se é possível um espírito retrogradar. A resposta é objetiva: não. Não é possível. Se somos ou estamos maus, é porque ainda não estamos bons. Uma vez que formos bons, já não é possível mais que o mal nos movimente. Então, Bezerra acumulou estas e outras virtudes, de tal forma que é um espírito de escola, que vem nos dar o exemplo, que vem ao início do ano de 2020, quando adentramos neste momento pandêmico, dizer que a Terra passará por momentos difíceis, e vós, espíritas, deveis manter o trabalho, manter a força e manter o ânimo, porque serão convocados a consolar os desconsolados, a auxiliar os estropiados, a dar luz, fazendo-se luz. Este mestre, que já o era, ainda que desprezado pelos seus, forjou-se ao longo de diversas encarnações. Mas foi o contato com Jesus, a mola propulsora da sua modificação íntima. Então, podemos sintetizar Zaqueu da seguinte forma: quando olhamos as atitudes, Zaqueu era um proativo, uma palavra bonita que nós usamos na atualidade. Precisamos de proatividade, ou seja, a capacidade de agir, nos colocar em ação. Porque ele não esperou o mestre vir à sua casa. Aliás, ele não imaginava que viria. Ele foi em busca do mestre. Ele procurou o mestre. Mas, perante as adversidades, ele não titubeou. Ele fez todos os esforços possíveis, ainda que alguns aparentemente não tão justos, como tentar pagar para estar nos ombros de alguém.
mas é do alto da árvore da vida que ele vai ver Jesus. Convidado pelo mestre, novamente, ele não pergunta, ele desce presto da árvore, vai à casa e prepara o ambiente para receber. Ele não se esquiva e expõe a sua vida ao mestre. Não tem vergonha de falar das suas deficiências, mas também não tem a falsa modéstia de apresentar as suas virtudes. E percebendo-se apto a participar do banquete espiritual, abandona tudo, doa seus bens e segue o Cristo. Ele faz um movimento em direção ao mestre e, sendo reconhecido e chamado, segue o seu caminho. Então, passando já para as nossas reflexões finais, se neste momento presente estivéssemos ao centro de Santa Maria e Jesus subindo a Saldanha Marinho, adentrando a rua Acampamento, e nós sabendo da possibilidade, perante a multidão que certamente o seguisse, nós largaríamos tudo que estamos fazendo, buscaríamos o ponto mais alto para vê-lo, teríamos coragem de passar a vergonha pública, de subirmos a árvore para vermos o mestre. E, convidados pelo mestre a recepcioná-los em nosso lar, abriríamos as portas e receberíamos a ele e a malta dos pobres, dos mendigos e dos andrajosos santamarienses, que com ele viriam de arrasto para comungar conosco. E expondo nossa vida, nossas mazelas, Jesus nos perguntando: vem e segue-me? Seguiríamos? Titubearíamos? Teríamos dúvidas? Este convite nos é posto a cada dia, porque o Mestre não está presente, mas nos exortou: eu vos enviarei o Consolador prometido, e ele estará convosco para todo sempre. Será a luz do mundo, o sol que aquecerá os corações desconfortados. E eis-nos, espíritas que somos, aos braços com a doutrina espírita, que nos convida todo dia a obrar em nome dele, o Mestre Jesus, o Nazareno, o Galileu. Como disse Paulo de Tarso, estaremos nós em condições de fazer a frase de Paulo: já não sou eu que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Estamos fazendo esta modificação, esse passo em direção a ele? O Espiritismo está em nós ou nós estamos no Espiritismo? São reflexões necessárias neste momento em que vemos, não sei, poderão nos contar posteriormente, como está o movimento espírita de Santa Maria. Mas aqui no Paraná, em especial na região que estamos, tem sido motivo de diálogo com os nossos parceiros de ideal espírita, porque muito nos entristece ver a desertação de muitos companheiros espíritas do trabalho, nesse período de pandemia que tanto é esperado de nós. E muito nos preocupa o retorno pós-pandêmico, quando nossas casas estarão novamente de portas abertas. E além das ondas eletromagnéticas, digitais, das plataformas que temos ao nosso dispor neste momento, teremos que estar, permitido que será, de braços e corações abertos para receber os corações desconfortados, aqueles que chegarão a nós pela tristeza da perda de entes queridos, ou pela modificação íntima
que o isolamento necessário durante o período pandêmico nos fez. E percebemos, como dissemos, com certa tristeza, o movimento espírita ainda em desalinho, em dificuldade. Então, se o mestre nos perguntar a todos nós espíritas, vem e segue-me, responderemos assim como respondeu Paulo de Tarso, às portas de Damasco: Senhor, que queres que eu faça? Ou teremos dúvidas? O Evangelho é bem claro. Não se pode servir a Deus ou a Mamão. Ou adorarás a um e desprezarás ao outro, ou estarás eternamente insatisfeito. Que possamos nesta tarde, nas reflexões que trazemos, ter conseguido ser fiel ao texto de Jesus, ser fiel aos seus ensinamentos, e que possamos nós, nas nossas reflexões íntimas, como proposto por Santo Agostinho, à noite, ao colocar a cabeça no nosso travesseiro, possamos revisitar o nosso dia e, compreendendo se houver alguma coisa que ainda não está correta, traçar novas metas para o porvir. Que esses momentos de reflexão pandêmica tenham nos permitido fazer também mais esta reflexão, porque ontem à noite, fechando a nossa fala, numa pergunta que fizemos à palestrante da 22ª Semana Espírita, Lenise Fernandes, acerca das distrações modernas, como nós conseguirmos manter o foco no Cristo. Ela nos respondeu, e a todos aqueles que ouviram, de uma maneira magistral, falando sobre o tríplice aspecto que é necessário na nossa vida atual. Porque nós podemos comparar como se fosse um imenso triângulo onde nós temos num dos vértices o fazer, fazemos muito. No outro vértice nós temos o ter. Fazemos porque necessitamos ter. Então trabalhamos porque precisamos de dinheiro. Fazemos a atividade porque precisamos ter. Às vezes, fazemos a atividade espírita porque precisamos ter o reconhecimento dos outros. Mas o que interessa é o vértice para onde se congrega os ideais, que é o ser. Não adianta muito fazer, nem muito ter, se nós não nos preocupamos com o ser melhor. Não nos preocupamos com o ser que habita em nós, com o espírito imortal, que sobreviverá à morte física, e que, voltando às paragens espirituais, repassará a sua vida atual e, vendo o que fez, terá condições de compreender se avançou no ser ou apenas fez e teve. Porque há um poema com o qual encerro, que diz que aquele que passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu, foi espectro de homem, não foi homem, só passou pela vida e não viveu. Que o Mestre nos abençoe, nos ampare, e obrigado à equipe espiritual desta casa, à equipe diretiva pelo convite, e ficamos à disposição de todos.